Olá a todos! Prosseguindo então com a nossa série de vídeos curtos apresentando os conceitos básicos para aqueles que estão interessados na semiótica que o John Dewey propõe, na linha de semiótica que o John Dewey propõe. Bom, então eu falei sobre a definição de signo, distinção que se dá do signo, a noção de signo na Grécia Antiga para a noção latina de signo e o desenvolvimento que essa noção de signo assumiu até chegar no ápice da escolástica latina, que foi a definição proposta por João de São Tomás e depois, na Idade Moderna, com Charles Sanders Peirce, que aprimorou ainda mais a definição de signo. Bom, há uma outra definição de signo que o John Dewey propõe, seguindo a mesma linha. Não é uma definição lógica, como a definição de João de São Tomás, é uma definição que a gente poderia chamar de descritiva, mas é uma definição provocadora, uma definição que foi feita propositalmente para não ser entendida, para exigir que haja uma explicação para essa definição. Então, de onde ele diz que o signo é aquilo que todo objeto pressupõe. O signo é algo que é pressuposto por todo objeto. Isso quer dizer, o que ele quer dizer com isso é que o signo é o mediador para que nós conheçamos algo. Tudo aquilo que nós conhecemos, seja nas nossas atividades intelectuais, seja pela percepção, pela sensação, todo o processo cognitivo, envolve a mediação do signo. Então, é a mesma definição, mas apresentando de uma perspectiva descritiva, né? Mas é a mesma definição que João de São Tomás e que Peirce apresentam sobre o signo. Então, tudo aquilo que nós conhecemos envolve a mediação do signo. O signo é aquilo que todo objeto pressupõe. Mas muito bem, quando a gente ouve objeto, que o Dewey apresenta, pode ser que a gente incorra no erro contemporâneo do entendimento de contemporâneo e moderno do entendimento de objeto e sujeito, ou de objetivo e subjetivo. Então é interessante já agora, aproveitando a definição que o John Dewey apresenta sobre signo, explicar um pouquinho melhor o que o John Dewey entende por objetivo e subjetivo. Então, se você tiver um dia a possibilidade de ler a obra do João de São Tomás, de ler o que o João de São Tomás comenta sobre o signo, sobre a relação, sobre o objeto, sobre o conhecimento, a cognição, você vai se deparar com o termo objeto e você vai perceber que é de uma maneira diferente que eles usam o termo objeto. Geralmente, quando a gente se refere ao termo objeto, há uma tendência a identificá-lo com a palavra coisa, coisa, né? Quando, na verdade, isso é uma compreensão errada. Na verdade, há uma diferença entre objeto e coisa. Então, o que que é objeto? Objeto é aquilo. Antes de dizer ainda, um outro erro que a gente incorre, que a gente usa muito, é de dizer isto, me diga objetivamente. Para dizer objetivamente, uma verdade objetiva, a gente quer dizer algo que seja independente da mente, quando a gente usa objetivo nesse sentido. Aquilo que é independente da mente, que se resolve em algum princípio, alguma causa independente da mente. Bom, então, não é esse o sentido que os latinos e que o John Dewey apresentam para a noção de objeto. Então, objeto e objetivo, que decorre da palavra objeto, é tudo aquilo que existe enquanto conhecido,
tudo aquilo que existe para uma cognição, para um poder cognitivo. Isso é objeto. Coisa, uma coisa, ela pode ser também algo que exista independente da mente. E subjetivo é aquilo que tem uma existência independente da mente. Subjetivo é aquilo que tem uma existência independente da mente. E objetivo é aquilo que tem uma existência dependente da mente, que é aquilo que existe para um poder cognitivo, ok? Esse objeto, ele pode, por meio da nossa investigação, provar que tem uma existência independente da mente, tem uma realidade subjetiva. Ou ele pode ter apenas uma realidade meramente objetiva, puramente objetiva, tá? Então, essa é a distinção, você vê que é exatamente o contrário, praticamente, o inverso daquilo que comumente se usa a respeito do termo objetivo e subjetivo. Então, objetivo é tudo aquilo que existe para um poder cognitivo, para um sujeito que conhece. E subjetivo é aquilo que tem uma existência independente da mente. Então, é uma inversão mesmo do entendimento moderno sobre objetivo e subjetivo. Dizendo novamente, isso não é uma idiosincrasia do John Dewey, não é uma idiosincrasia. Este entendimento de objetivo e subjetivo é o entendimento latino. É o que você encontra nas obras de João de São Tomás, na Escolástica Ibérica, em Tomás de Aquino, etc. Bom, então, um objeto, ele pode ter também uma existência subjetiva, ou ele pode ter uma existência meramente objetiva. Aquilo que existe meramente, que tem uma existência meramente objetiva, é um ente de razão, puramente um ente de razão. Os entes de razão, na visão dos latinos, eles são, na verdade, relações. Todo ente de razão é uma relação. Ele é relacional. Por quê? Porque não há uma substância que seja ente de razão. Não existe, não pode haver uma substância chamada ente de razão e que seja um ente de razão. Então, ele é uma relação. O ente de razão, ele foi dividido em dois tipos de relação. Um que chama-se exatamente relação e o outro que chama-se negação. Essa negação, essa formação, ou pelo menos a percepção, usa a percepção do ente de razão como relação, todos os animais realizam, que é quando você forma algo como se fosse uma substância. Então, por exemplo, você olha de longe uma pedra e você acha que é um cachorro, por exemplo. Então, você forma na sua mente um conceito, uma imagem de um cachorro, mas ele é puramente objetivo, porque não se resolve num indivíduo que tem uma existência independente da mente. Então, isso é um ente de razão e é uma negação, porque ele é concebido como se, ou com base na ideia de uma substância. Mas ele não é uma substância, ele é uma relação, um ente de razão. O Hamlet, por exemplo, é um ente de razão que é uma negação, porque ele é concebido como se fosse uma substância. E o Hamlet é um personagem, não é uma pessoa, não existiu o Hamlet, diferente de Napoleão Bonaparte, né? Então, existe esse ente de razão chamado negação. O outro ente de razão
é a relação, que aí é propriamente o entendimento de relações enquanto relações. É o entendimento de relações enquanto relações. Isso daí já é uma particularidade dos seres que possuem, que têm a potência do intelecto. Então, basicamente, existem dois tipos de ente de razão. O ente de razão, e os dois entes de razão são relações, mas na tradição eles vieram a se chamar negação e relação. Porém, os dois são relações. Acontece que o ente formado por todos os animais, inclusive pelo ser humano, o ente de razão, negação, ele é percebido como se fosse uma substância ou um atributo de uma substância. Enquanto que o ente de razão, relação propriamente, ele é percebido pelo intelecto, porque ele é a apreensão da relação enquanto relação, de uma relação de razão, né? No caso, porque é um ente de razão, então é uma relação de razão. Além disso, os escolásticos fazem uma definição de ente de razão raciocinante e ente de razão raciocinada. É uma outra divisão também do ente puramente objetivo, que aí sim é uma terminologia do John Dewey. Então, em vez de dizer ente de razão, ele diz um ente puramente objetivo. Então, essa é uma distinção importante de se fazer para o entendimento da semiótica que o John Dewey propõe. Quando o John Dewey usa o termo objetivo e subjetivo, ele está usando num sentido diferente, praticamente inverso do sentido que se tem modernamente, contemporaneamente. Então, objeto é aquilo que existe para uma potência cognitiva. E subjetivo é aquilo que tem uma existência independente da mente. O objetivo é um ente que tem apenas uma existência na mente. Um ente de razão, que se chama ens rationis. E o ente de razão, ele é dividido em relação e em negação, embora ambos sejam relações. E também a definição, uma outra divisão que os escolásticos fazem, é ente de razão raciocinante e ente de razão raciocinada. Como é uma coisa que exige um pouco mais de detalhes e é um pouco mais avançado do que essa série de vídeos básicos, não há necessidade de desenvolver muito essa última divisão, mas é basicamente um ente de razão, por exemplo, que tem alguma base na realidade e um ente de razão que seja puramente mesmo formado pela razão. Tá? Então, essa é a primeira, uma outra divisão muito importante que pode levar as pessoas a confundirem e entender erroneamente essa tradição que o John Dewey propõe. No próximo vídeo, a gente continua mais apresentando alguns conceitos básicos.